Orando com o Santo do Dia, dia 5 de setembro, uma santa do nosso tempo, Santa Teresa de Calcutá, famosa Madre Teresa de Calcutá, uma santa da Igreja Católica famosa por seu trabalho com pessoas que viviam em extrema pobreza, viviam à margem totalmente. Sobretudo na Índia, na segunda metade do século XX. O nome de batismo de Madre Teresa é Gontia Agnes. Ela é de etnia albanesa, tendo nascido em Skopje, a 26 de agosto de 1910. Tinha nacionalidade indiana e morreu em Calcutá a 5 de setembro de 1997. Era a caçula dos filhos de Nicola e Drani. Fez sua primeira comunhão aos 5 anos e meio de idade e recebeu a confirmação em novembro de 1916. A morte repentina do pai, quando Gontia tinha cerca de 8 anos, deixou a família em grandes dificuldades financeiras. Sua mãe, então, criou os filhos com firmeza e amor, influenciando muito o caráter e a vocação da filha. Em sua formação religiosa, Gontia também foi assistida pela vibrante paróquia jesuíta do Sagrado Coração, na qual estava muito integrada. Religiosa, aos 18 anos, incentivada pelo desejo de se tornar missionária, Gontia deixou sua casa em setembro de 1928 para entrar no Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, conhecidas como Irmãs de Loreto, na Irlanda. Lá ela recebeu o nome de Irmã Maria Teresa, de Santa Teresa de Lisieux. No mês de dezembro, iniciou sua jornada para a Índia, chegando a Calcutá em 6 de janeiro de 1929. Depois de proferir seus primeiros votos em maio de 1931, a Irmã Teresa foi designada para a comunidade Loreto, em Calcutá, onde lecionou na Escola de Meninas de St. Mary. Em 24 de maio de 1937, a Irmã Teresa fez sua primeira profissão perpétua, tornando-se então, como ela mesma disse, esposa de Jesus por toda a eternidade. A partir desse momento, ela foi chamada de Madre Teresa. Ela continuou a ensinar no Colégio St. Mary's, tornando-se diretora do centro em 1944. Como pessoa de profunda oração e profundo amor por suas irmãs e estudantes religiosas, os 20 anos que Madre Teresa passou nesse centro foram mergulhados em profunda alegria. Caracterizada por sua caridade, altruísmo e coragem, por sua capacidade de trabalhar duro e por um talento natural como organizadora, ela viveu sua fidelidade a Jesus entre seus companheiros com fidelidade e alegria. O chamado de Jesus a Madre Teresa. Estou falando daquele chamado mais íntimo e profundo. Em 10 de setembro de 1946, durante uma viagem de Calcutá a Darjeeling para seu retiro anual, Madre Teresa recebeu sua inspiração, seu chamado dentro do chamado, esse chamado íntimo, da intimidade. Naquele dia, de uma maneira para ela inexplicável, a sede de amor e almas tomou conta de seu coração. E o desejo de saciar a sede de Jesus se tornou a força motriz de toda a sua vida.
Durante as semanas e meses sucessivos, através de vozes e visões interiores, Jesus revelaria a ela o seu pedido: venha e seja a minha luz. Venha e seja a minha luz. Jesus revelou a ela sua dor pelo esquecimento dos pobres, sua tristeza por seu abandono e o desejo de ser amado por eles. Ele pediu à Madre Teresa que fundasse uma congregação religiosa, as Missionárias da Caridade, dedicada a servir os mais pobres. Quase 2 anos de provações e discernimento se passaram antes que Madre Teresa recebesse permissão para começar. Em 17 de agosto de 1948, ela se vestiu pela primeira vez com o sari branco, enfeitado de azul, e atravessou as portas de seu amado convento de Loreto para entrar no mundo dos extremamente pobres. Impacto chamado Madre Teresa na Igreja Católica. Ela impactou a Igreja. João Paulo II a chamou de ícone do bom samaritano, afirmando que ela ia a toda parte para servir Cristo nos mais pobres entre os pobres. Nem conflitos, nem guerras conseguiram ser um impedimento para ela, disse o Papa. João Paulo II, na missa de beatificação de Madre Teresa, a 19 de outubro de 2003, contou que ela, de vez em quando, vinha falar-me das suas experiências ao serviço dos valores evangélicos. Recordo, por exemplo, as suas intervenções a favor da vida e contra o aborto. Também quando lhe foi conferido o Prêmio Nobel pela Paz, em Oslo, 10 de dezembro de 1979, costumava dizer: se ouvirdes que alguma mulher não deseja ter o seu menino e pretende abortar, procurai convencê-la a trazer-mo. Eu amá-lo-ei, vendo nele o sinal do amor de Deus. Ela pedia as crianças para ela. Vocês não querem? Pois me entreguem essas crianças. Isso faz lembrar daquelas crianças mutiladas na guerra do Iraque, crianças desprezadas e abandonadas, totalmente mutiladas por minas, pela guerra, e ela pediu as crianças para ela. E foi lá, fretou um avião e levou as crianças mutiladas, que ninguém queria, para a Índia e cuidou delas. Na missa de beatificação, o Papa João Paulo II disse ainda: a sua vida é um testemunho da dignidade e do privilégio do serviço humilde. Ela escolheu ser não apenas a mais pequena, mas a serva dos mais pequeninos. Como mãe autêntica dos pobres, inclinou-se diante dos que sofriam várias formas de pobreza. A sua grandeza reside na sua capacidade de doar sem calcular o custo, de se doar até doer. A sua vida foi uma vivência radical e uma proclamação audaciosa do Evangelho. Que maravilha! Isso é um verdadeiro testemunho do Papa São João Paulo II. Ele que conviveu tão proximamente com Madre Teresa. Já o Papa Francisco, na missa de canonização de Madre Teresa, a 4 de setembro de 2016, afirmou que a sua missão nas periferias das cidades e nas periferias existenciais permanece nos nossos dias como um testemunho
eloquente da proximidade de Deus junto dos mais pobres entre os pobres. A sua santidade é tão próxima de nós, tão tenra e fecunda, que espontaneamente continuaremos a chamá-la de Madre Teresa. Está aí, de fato. Parece soar até estranho chamá-la Santa Teresa de Calcutá. De fato, Madre Teresa de Calcutá é um ícone, o ícone da caridade, do bom samaritano, do amor aos mais pobres entre os pobres. Que esta incansável agente de misericórdia nos ajude a entender mais e mais que o nosso único critério de ação é o amor gratuito, livre de qualquer ideologia e de qualquer vínculo, e que é derramado sobre todos sem distinção de língua, cultura, raça ou religião. A obra de caridade de Madre Teresa é espantosa, coisa que nem grandes estados foram capazes, com muito dinheiro. Ela foi capaz de fazer sem dinheiro e só com amor. Madre Teresa fundou uma congregação religiosa, as Missionárias da Caridade. No início, ela imaginou uma congregação de mulheres e recebeu sua primeira companheira em março de 1949. A pequena sociedade de 12 membros foi oficialmente criada em 7 de outubro de 1950, dia de Nossa Senhora do Rosário. Mas a obra pouco a pouco foi crescendo. As filiais religiosas incluem as irmãs seguidas pelos irmãos, ramo iniciado em 1963, depois as irmãs contemplativas, 1976, e os irmãos contemplativos, 1979, e os padres, 1984. Como família religiosa, as irmãs ativas e contemplativas compõem uma congregação, enquanto os irmãos e padres são 3 congregações separadas. Todos compartilham o carisma da Madre Teresa, para saciar a sede de amor de Deus pela santidade pessoal, trabalhando para a salvação e a santificação dos mais pobres dos pobres. Para os leigos, a Madre Teresa estabeleceu os colegas de trabalho em 29 de março de 1969 e os colaboradores dos doentes e dos sofrimentos em 13 de janeiro de 1953. E, por fim, os missionários leigos da caridade foram fundados em 13 de abril de 1987. Segundo dados de 2007, na verdade, são dados antigos, mas estão próximos da morte, de todo o trabalho que ela realizou, apenas as irmãs da caridade somavam quase 5.000 irmãs e atendiam em 750 casas em 134 países. Veja a grandeza. Toda a vida e obra de Madre Teresa foi um testemunho de alegria, de amar, da grandeza e da dignidade de cada pessoa humana, do valor das pequenas coisas feitas com fidelidade e amor, e do valor incomparável da amizade com Deus. Mas havia outro lado heróico nessa mulher que veio à tona somente após sua morte, escondida de todos os olhos, escondida até dos mais próximos dela. Sua vida interior foi marcada pela experiência de um profundo, doloroso e constante sentimento de separação de Deus, até de se sentir rejeitada por Ele, juntamente com um desejo crescente de seu amor.
Ela mesma chamou sua experiência interior de escuridão, a noite dolorosa de sua alma, que começou mais ou menos no início do seu trabalho com os pobres e continuou até o fim de sua vida. Levou Madre Teresa a uma união cada vez mais profunda com Deus. Através das trevas, ela compartilhou a sede de Jesus, o doloroso e ardente desejo de amor de Jesus e compartilhou a desolação interior dos pobres. De fato, era uma mística, uma monja que fez das ruas o seu claustro, verdadeiramente extraordinário. Mais uma monja, uma intimidade profunda com Deus. A oração era o alimento, daí ela tirava toda a força, toda a energia. Mas oremos com Madre Teresa esta oração pelas famílias. Ela que dizia: a oração é fundamental para uma vida familiar de união e respeito. Pai do céu, o Senhor nos deu um modelo de vida através da Sagrada Família de Nazaré. Ajude-nos, ó Pai amoroso, a fazermos de nossa família outra Nazaré, onde reinem o amor, a paz e a alegria. Ajude-nos a ficarmos unidos pela oração familiar, na alegria e na tristeza. Ensine-nos a ver Jesus nos membros de nossas famílias, especialmente em seus disfarces mais angustiantes. Que o coração eucarístico de Jesus torne os nossos corações humildes como o dele e nos ajude a cumprir nossos deveres familiares de um jeito sagrado, que amemos uns aos outros como Deus ama a cada um de nós, mais e mais a cada dia. Que possamos perdoar as falhas uns dos outros, como o Senhor perdoa nossos pecados. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Anjos da guarda sagrados, estejam sempre conosco a nos guiar e proteger. Amém? Amém. Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós. Verdadeiramente, um dia, 2, 10, 100, são pouco para falar de Madre Teresa. Mas esse é o básico. Que Deus te abençoe, te proteja. Veja esse vídeo, compartilhe, convide alguém para assisti-lo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo.